Hoje você vai aprender. Hoje eu vou provar para você que a percepção do tempo que nós temos está completamente errada. Por exemplo, o ano de 2023, ao que tudo se indica, não é o ano exato em que nós vivemos. Esse ano é contado após o nascimento de Jesus. Então, por exemplo, nós estamos no ano 2023 DC, depois de Cristo, ou em inglês AC, After Christ, que é também depois de Cristo, tá? Então, segundo a datação, nós estamos no ano 2023 depois de Cristo. Porém, no vídeo de hoje eu vou provar para você que nós não estamos no ano de 2023, muito pelo contrário, a gente está num ano bem para trás, bem para trás. Só que eu vou explicar para você o porquê a elite mundial decidiu colocar que nós estamos no ano de 2023. Qual foi o consenso que eles tiveram para que colocasse no ano de 2023? Primeira coisa e o fato mais importante possível. Esse é um vídeo que você vai ter que ter mente aberta. Se você tiver a mente fechada, se a sua mente for condicionada apenas por aquilo que os seus professores falaram, esse vídeo aqui não vai conseguir te ensinar nada. Você vai ter que abrir a sua mente, você vai ter que quebrar algumas resistências. Por exemplo, até o ano, escuta bem que eu vou lhe falar, até o ano de 1942, a enciclopédia 1942. Quando que foi que a aviação ela entrou no mundo? Foi no ano de 1800 alguma coisa. Então os Estados Unidos já tinha capacidade, inclusive era o ano da guerra, da Segunda Guerra ainda. Então assim, já era um ano que tinha aviação, tá? E digo mais, não só aviação, navios de guerra, já tinha submarino. Então, só para vocês terem ideia, o ano de 1942 foi um ano até bem tecnológico. Aí eu digo para vocês uma coisa. Estados Unidos, em 1942, a enciclopédia americana afirmava com todas as letras que a Terra era... Você sabe muito bem o que eu vou falar aqui. Beleza. A Bíblia, que foi feita no ano de 1800, ela tinha escrito exatamente sobre isso, que a Terra era... Tudo isso foi retirado após uma operação militar chamada High Jump, onde o almirante de Richard Burns, ele buscando o Hitler, que tinha fugido da Alemanha, ele fugiu com toneladas de ouro, fugiu com monumentos históricos, ele pegou vagões de trem, transportou isso para uma baía, depois pegou uma porrada de submarino, foi com o submarino para a Argentina, reabasteceu o submarino ali. Aquele momento que ele reabasteceu o submarino na Argentina, a inteligência russa e a inteligência americana ficaram sabendo do paradeiro dele e decidiram traçar um plano para recuperar o Bigodudo que tinha fugido da guerra. E aí o Bigodudo ele foi em direção à Antártida. E aí foi aquela missão considerada como High Jump, onde o exército americano levou porta-aviões, submarinos. O exército americano levou uma frota, um exército, para capturar o Bigodudo. Bigodudo você sabe muito bem quem. E praticamente a partir daquele ponto que o exército americano perdeu, era uma operação para durar 11 meses, durou 11 dias, onde ele foi surpreendido por discos voadores, um porta-avião, eu não me lembro bem se era o porta-avião 13, depois, tem essa história até no meu blog, ele simplesmente ele foi cortado no meio com um laser desses OVNIs, e eles perderam, assim, em questão de 5 minutos, 5 minutos, eles perderam um terço da força deles, um terço. Eles tiveram que bater em retirada.
Aí eles estavam recuando ali. Beleza. Aí voltaram para os Estados Unidos. O almirante de Richard Burns teve a brilhante ideia de pegar um avião, ir com o porta-aviões, manter uma certa distância, pegar o avião e se embocar na Antártida. Eu já contei essa história aqui. O que ele descobriu lá, né, fez com que criasse ONU, criasse um Tratado das Antártidas, onde todos os países assinaram. Por exemplo, a Rússia ela estava em guerra, a Guerra Fria, em guerra com os Estados Unidos. Eles fizeram assim, ó, 2x na guerra, vamos nos reunirmos em Washington, vamos assinar o Tratado da Antártida e vamos embora para casa para a gente voltar para a guerra. Sem brincadeira. Porque o Tratado das Antártidas era muito mais importante do que a guerra. Então o que acontece? Você vai ter que ter mente aberta para esse vídeo. Não adianta eu chegar para você e falar assim, ó, tá vendo essa bola supersônica da NASA? Inclusive NASA, em latim, ela tem origem como mentira. Tá vendo essa bola supersônica da NASA? Pois é, tudo isso que te ensinaram você joga no lixo. Eu não posso chegar para você e falar que aquele modelo vai se enquadrar nisso aqui. Que não vai. Não vai se enquadrar. Não vai se enquadrar. Não tem como, é impossível você pegar aquele modelo e se enquadrar no que eu vou falar. Então, primeiro ponto importante, você vai ter que ter mente aberta. Mente fechada nesse canal, você não vai conseguir aprender nada. Você pode zombar, pode ridicularizar, mas um dia na sua vida, um dia você vai descobrir. Cedo ou tarde você descobrirá. Nessa vida ou na próxima vida você descobrirá. Porque a verdade sempre vai vir à tona, tá? Então o que acontece é o seguinte. Nós temos aqui um relógio chamado Cronos. Os gregos desenvolveram um relógio chamado Cronos. O que é esse relógio? É basicamente um relógio do juízo final. Depois de passarem por... Os gregos estão na Terra há muito tempo. E foram os principais filósofos matemáticos de sua época. Depois de passarem tanto tempo e vivenciando as inversões magnéticas e a Terra perdendo espaço, cada inversão magnética, a Terra vai diminuindo de tamanho. Eles começaram a matematizar isso. Inclusive os gregos eles eram a civilização mais próxima de Atlantis, a civilização com mais conexões a Atlantis. Inclusive o povo de Atlantis vivia na Grécia e o povo da Grécia vivia em Atlantis. Não se era à toa que tinha os melhores matemáticos de sua época. E eles desenvolveram um relógio, o relógio do juízo final. Hoje você tem aquele relógio de meia-noite, mas aquele ali não é o verdadeiro. O verdadeiro é o seguinte, eles falaram o seguinte, se cada inversão magnética diminui o tamanho da Terra, qual vai ser o final? Porque vai chegar um momento que não vai ter mais para onde diminuir. Então vai ser o julgamento. Então eles matematizaram a coisa, colocaram uma estatística e começaram a criar o relógio Cronos, que é o relógio do juízo final, o relógio do Criador. Nós estamos abaixo desse relógio, é como se o relógio estivesse rodando, né? E aí, uma hora, quando acontece a inversão, ele diminui. Então, o que acontece? Nós temos aqui um mapa que representa assim, é um mapa simbólico. Não quer dizer que ele representa a verdade, tá? Não quer dizer que representa a verdade. Mas é um mapa que faz alusão a 3 inversões magnéticas antes da nossa. 3 inversões magnéticas antes da nossa. Então, olha o tamanho do planeta Terra. Sabe, teve uma pessoa que disse assim, como pode um ser humano de 60 metros viver na Terra? A Terra ficaria muito pequena. Se você tiver 4 metros de altura, escuta bem o que eu estou lhe falando. Não, 4 metros não. Hoje a estatura humana é 1,70. Se você pegar 3,40 metros, você vai ter o dobro de 1,70 m. Se você tiver o dobro de 1,70 m, é como nós que temos... Eu tenho 1,90 m, mas tudo bem. É como as pessoas que têm 1,70 m, para quem tem 3,40 metros, viver na Terra que nós estamos vivendo agora, nessa Terra aqui, é como se a Terra fosse reduzido na metade do tamanho. Uma pessoa que tem 6 metros, 6,80 metros, é como se o tamanho da Terra fosse diminuído em 1/4. Então,
um cara que tem 60 metros de altura, é como se a Terra, essa Terra, ela fosse diminuída, tipo, 100 avos. Então, é como se nós as pessoas que tivessem 60 metros de altura, é como se elas vivessem, nós seres humanos, vivêssemos em Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Como fosse 3, 4 estados do Brasil. A Terra inteira. Para pessoas com 60 metros de altura. Você está entendendo? Então, o que acontece? Seria uma Terra muito pequena. Só que você tem que lembrar que cada inversão a Terra diminui de tamanho. Então, se você considerar lá na época de Adão e Eva, quando eles foram precipitados na Terra, fez-se túnicas de pele, eles vieram a morar na Terra e deu origem à civilização humana, você tem que lembrar que a Terra não tinha sofrido nenhuma inversão. Então, nós estamos falando de uma Terra extremamente imensa, talvez com 10 vezes mais continentes que nós estamos vendo agora. Então, é como se fosse uma Terra, um espaço, como se fosse o nosso. Então, os caras que tinham 60 metros, você pode ver, Adão, eu acho que ele teve 34 filhos. A Bíblia, ela não deixa claro isso. Não deixa. Você tem que pegar outros livros para você poder ver. Mas Adão e Eva não tiveram só Caim e Abel. Sabe? A Bíblia, ela tenta esconder, omitir algumas informações. Adão e Eva tiveram 34 filhos, cara. 34 filhos. E tirando Abel, que foi morto, os outros filhos, eles tinham... Teve filho de Adão, teve 50 filhos. 50. Agora, por que eles tiveram 50 filhos? Eu vou dizer para você poder entender. Os caras viviam 1000 anos. Só que não era 1000 anos dos dias atuais. Porque nós estamos nessa faixa de continente aqui. Os caras estavam naquela faixa de continente. Absurdo. Então, praticamente, os 1000 anos dos caras é como se fosse 100 mil anos para nós. É como se fosse um tempo muito maior do que agora. Existe um pesquisador que ele chegou à conclusão. Ele chegou à conclusão, deixa eu colocar aqui. Eu já fiz um vídeo, ó. Esse vídeo aqui, ó. O dia não tem 24 horas, ó, mas sim 16. E eu provo. Tá vendo esse vídeo aqui que eu fiz? Pois é, esse aqui fala sobre a ressonância de Schumann. Deixa eu ver se eu vou colocar aqui a imagem. A ressonância de Schumann, deixa eu pegar aqui. Você vai ter alguma imagem. Melhor do que tudo, ó. A ressonância de Schumann aqui, ó. Deixa eu mudar aqui de lado aqui. O que é a ressonância de Schumann? A ressonância de Schumann, ela fala que chega um ponto que a percepção do tempo muda. Agora, como é que a percepção do tempo muda? Será que o tempo anda mais rápido? Sim. Agora, por que o tempo anda mais rápido? Porque a cada inversão, o Sol Cara, pensa comigo. Quanto tempo... Vamos voltar essa imagem aqui, que ela é um pouco mais importante para a gente poder falar. Pensa comigo. Quanto tempo o Sol aqui, ó. Olha só. O Sol aqui... Tá vendo todos esses círculos? Era onde tinha o Sol e a Lua. Olha só. Isso aqui, ó. É a Lua antiga, tá vendo? Tá vendo? Lua antiga. A pergunta que fica para você, que está me assistindo aqui, quanto tempo demoraria para fazer um ciclo aqui? Quanto tempo o Sol demoraria para fazer um ciclo? Lembra que o Sol ele era mais forte do que agora. O Sol era muito mais forte do que agora. Então, quantos dias iriam demorar, na nossa percepção, para o Sol dar uma volta? Então, nesse mundo com diversos continentes, para o Sol dar uma volta completa, dava uns 10 dias. Então, a percepção do tempo que nós temos, ela é completamente diferente da realidade. Nós só temos a percepção do tempo da nossa civilização. Nós não temos a percepção do tempo, por exemplo, do povo de Tartária. O povo de Tartária vivia 200 anos. Então não tem como a gente ter a mesma percepção do tempo. Então não tem como nem saber que ano que nós estamos. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Só que a coisa começa a ficar pior, porque eu vou começar a mostrar evidências aqui que os caras, ó, não fazem a menor ideia de tudo que aconteceu. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então beleza, nós temos aqui um continente absurdamente grande. E para você poder contar um dia, você tem que dar a volta inteira nisso aí. Aí ocorre o que? O relógio Cronos, que é o relógio do juízo final, que é a inversão magnética.
ela vem e encurta o tamanho da Terra. Encurtou o tamanho da Terra, o que vai acontecer com o Sol e com a Lua? Eles vão se aproximar do centro. O Sol e a Lua estão sempre se aproximando do centro. Por que que Israel é o último lugar no Apocalipse? Por que que assim, o anticristo ele vai assentar em Israel? Por que que vai ser de Israel? Porque Israel está no centro da Terra. Israel é como a estrela polar. A estrela polar não está no centro do céu em relação à Terra? Ela não é o ponto central? Israel está no centro da Terra. Então, praticamente, o último lugar que vai sobrar é Israel. Por isso se fala que o anticristo vai se assentar no trono em Israel. Porque é Israel que está no centro da Terra. Simples assim, não tem mistério. Então, cada inversão vai reduzindo o tamanho. E com a redução de tamanho, faço uma pergunta. Quanto tempo demorava para o Sol ir lá no último continente fazer uma volta? Ah, demorava tanto tempo. Agora, quanto tempo demora para o Sol, após essa inversão? A Terra estava aqui, ela reduziu para cá. Nessa redução de tempo, quanto tempo o Sol demora? O Sol vai mais rápido. O ciclo que o Sol vai fazer é muito mais rápido do que os anteriores. Então, se demorava, por exemplo, 10 dias nossos atuais, após essa inversão vai demorar 7 dias. Então, a contagem do tempo já mudou. Já mudou. Então, isso que é a ressonância de Schumann. A ressonância de Schumann ela é baseada, ela diz que a Terra está girando mais rápido. Por quê? Porque a matemática da ressonância do Schumann foi feita em cima de uma Terra supersônica, uma bola molhada giratória supersônica. Só que se tivesse sido feita em cima de uma Terra estacionária, que era o correto, ia ser a mesma afirmação. Porque a ressonância de Schumann fala que a Terra está girando mais rápido, a Terra está acelerando. Só que a Terra não está acelerando. Não está acelerando. É cada inversão, o Sol se aproxima do núcleo e o percurso do Sol fica mais rápido. Você está entendendo? Por exemplo, eu já falei sobre isso aqui. Você pega, por exemplo, histórias. História, por exemplo, do período renascentista, do período medieval. Você fica assustado. Por quê? O período medieval era assim. Olha como é que a coisa é bizarra. Olha como que a coisa é bizarra. O período medieval, os caras viviam em monastérios, viviam em castelos. E aí, de um castelo para o outro, era em torno de 60 milhas, 90 quilômetros, às vezes até mais do que isso. Cara, chegava o momento da noite, os caras iam dormir, eles acordavam à noite, faziam as suas necessidades, depois eles cozinhavam, faziam uma confraternização pequena entre eles, iam visitar os parentes em caravanas, em outros castelos, iam visitar, voltavam para o próprio castelo, comiam mais alguma coisa e depois voltavam a dormir para acordar no dia seguinte. Faço uma pergunta para você. Será que no tempo de hoje dá para fazer isso? Será que dá para a gente replicar o que os caras faziam no passado? Não dá, meu irmão, não dá. Então a percepção do tempo ela é completamente diferente. Então, por exemplo, na idade de Adão, um dia não era um dia. Lembra, a Bíblia, ela dá só para vocês terem uma ideia. A Bíblia, ela fala uma coisa que é absurdo. Um dia. Deus, quando fala assim, Deus criou o mundo. Coloca na sua cabeça. Deus criou o mundo. Aí, algumas pessoas dizem na Bíblia que um dia de Deus é 1000 anos para nós. Se um dia de Deus é 1000 anos para a gente, qual era o tamanho da Terra no passado? Essa é uma pergunta. Porque se um dia para Deus é 1000 anos para nós, quer dizer que a percepção do tempo era imensa. Só que na verdade não eram 1000 anos para nós. Isso foi uma história que veio lá da Igreja Católica Romana, que basicamente colocou na cabeça das pessoas que Deus criou a Terra em 6.000 anos. Só que foram 6 dias. Só que dias que eram aqueles? E a percepção do tempo muda. Por exemplo, uma abelha, eu acho que uma abelha vive
2 ou 3 semanas. Ela nasce, envelhece e morre em 2 ou 3 semanas. A percepção do tempo da abelha é diferente pra gente. Nós que vivíamos 70 anos, a percepção do tempo pra gente, pra quem vivia 1000 anos, é completamente diferente. Então, você tem que colocar esses fatores na cabeça. Então, o relógio, o relógio Cronos, ele é um modelo matemático que vai de acordo com a redução da Terra. Beleza? O tempo nosso, o dia que tem 24 horas, como é que é feita a medição do dia que tem 24 horas? Ele é feito através da posição do Sol. Então, quando é meio-dia, não tem sombra, porque o Sol está no centro daquele local. Então, a nossa percepção do tempo, ela é feita através do Sol e da Lua. Então, se um dia o Sol e a Lua estiverem mais próximos, o dia não vai ter 24 horas. Eu já falei, o dia tem 16, não tem 24. Mas a próxima inversão pode ser que o dia tenha 8 horas. Porque se reduzir metade dos continentes, porque assim, nós temos dois tipos de inversão. Nós temos aquela inversão que acontece a cada 2000 anos que nós consideramos. Na verdade, não existe uma data precisa, mas eu vou colocar 2000 anos aqui, que é aquela inversão gigante, e nós temos inversões menores. Porque o campo magnético, tem hora que ele pega força, tem hora que ele fica fraco. Tem hora que ele pega força, tem hora que ele fica fraco. Eu não sei se essa de agora é a inversão fraca ou é a inversão forte. Se for inversão forte, meu irmão, não tem nem o que você fazer, velho. É só orar para Deus e ir de encontro a Jesus. Se for inversão fraca, até que dá para fazer alguma coisa. Então, o que acontece? Eu até acredito que a inversão possa ser inversão fraca. Porque a inversão forte, ela é de tantos e tantos tempos. Tanto e tanto tempo. Então, por exemplo, segundo, por exemplo, o mapa de Urbano Monte, tinha o dobro de continentes. Então, a inversão forte, ela aconteceu há 500, vamos colocar 1000 anos atrás. 1000 anos atrás. Sem saber a data. Então, a próxima inversão não é agora. Agora é a fraca. Só pelo mapa de Urbano Monte a gente tem uma noção como essa. Então acontece, só nesse ponto que eu estou explicando para vocês, você já consegue entender a situação. Aí, beleza, né? Você tem esse mapa, que é uma representação do que nós estamos vivenciando, tá? Beleza, aqui você tem uma pequena referência. Depois nós temos o quê? Um mapa de Urbano Monte. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver esse mapa aqui. Ó. Esse aqui é o mapa de Urbano Monte. Repare bem que tem um dobro de continentes, tá? Esse mapa tem um dobro de continentes. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você que está me assistindo aqui nesse mapa de Urbano Monte, tá? Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que a percepção do tempo era a mesma que a nossa? Pensa comigo, para o Sol dar um ciclo completo na Terra, segundo a referência de Urbano Monte, você acha que demorava quanto tempo? Só pela Terra ter o dobro de tamanho, porque aqui a Terra tem um dobro de tamanho. Para a percepção do tempo, uma volta dava 48 horas. Então por que a elite mundial colocou a data de 2000 a.C.? Será que realmente foi 2000 anos antes de Cristo? Não, não foi. Né? Cristo ele veio ao mundo há mais ou menos aí uns 900 anos atrás. Só que o ano tinha 48 horas. Então os caras fizeram a conta. Pô, se naquela época tinha 48 horas e agora tem 24, e Cristo veio há 900 anos atrás, há 1000 anos atrás, então vamos colocar o ano 2000. Você entendeu a lógica? Eles colocaram o ano 2000 baseado na redução do tempo. Meu, é uma coisa simples de falar, mas é puramente verídico. Então os caras chegaram à conclusão que assim, pô, já que o Sol ele tinha que circular um espaço muito grande, demorava 2 dias no nosso tempo para dar a volta na Terra, e após essa, o que é a inversão? Olha só, esse aqui, ó, deixa eu pegar um mapa aqui só para você poder ver aqui, ó, só para você poder ver. Eu acho que vai ter uma imagem mais referência aqui, ó. Olha só, vamos pegar essa imagem aqui. Inclusive a logo da ONU, não, sério, cara. A logo da ONU tá aqui, ó. Deixa eu só aumentar essa imagem aqui. Tá? Olha para essa imagem, olha para essa imagem aqui, à sua esquerda. Olha para essa imagem.
Vê como é que é a Terra. Agora olha para isso aqui e vê como é que era a Terra no passado. Olha a diferença. A Terra tinha o dobro de continentes. Então, praticamente, o que eu estou tentando falar para vocês, que essa grande inversão, ela já aconteceu. Segundo a matemática, há mais ou menos 500 mil anos atrás, aconteceu a grande inversão. Então, o que nós vamos sofrer é a pequena. Eu não sou o dono da verdade, pessoal. Pode ser que venha um trambolho. Mas pelo andar da carruagem, eu acredito que vai ser a menor. Porque o campo magnético ele faz isso, inversões fracas, inversão forte, inversões fracas, inversão forte. É assim que roda o campo. Só que já foi a forte, então eu acredito que vai ser a fraca agora, tá? Só que essa fraca não é a marolinha, tá? Nós estamos falando do fim da sociedade como um todo, como nós conhecemos, tá? Vai ser tipo The Walking Dead aí na rua. Mas não é agora, pode ser que demore 70 anos. A gente não tem como saber. Quem tem esses amparos tecnológicos não vai ensinar, né? É óbvio. Então, basicamente é o seguinte, aqui a percepção do tempo é o dobro. E aí a elite mundial falou o seguinte, né? Pô, Jesus ele veio há mais ou menos aí há 700 anos atrás, 900 anos atrás. O povo de Tartária fazia isso. O que era o povo de Tartária? Eles contavam, olha só que coisa bizarra. Eu vou mostrar uma imagem aqui que eu acho que somente eu mostrando essa imagem vocês vão entender. Somente eu mostrando essa imagem aqui, ó. Tá, vamos lá. Isso aqui é uma escultura, tá? Isso aqui é uma escultura do povo de Tartária. Tá? Olha só, isso aqui lá na Rússia. Olha só para você poder ver. Isso aqui é um dos poucos monumentos de Tartária. O que está escrito no topo ali? Eu vou pegar a imagem e vou mostrar Pera aí que tem mais alguns vídeos que eu tenho que mostrar para vocês, tá? Pera aí, olha só. O que está escrito no topo aqui? Veja bem, olha bem o que está escrito aqui. É 1674? Olha para você ver. O que está escrito aqui é Pera aí, só um momento. Deixa eu reduzir a minha imagem. O que está escrito aqui nesse mapa, né, nessa construção antiga, é 1674? Olha, coloca na sua cabeça. Será que é isso que está escrito aqui? Esquece o 72. 72 é apenas uma referência atual. Olha o que está escrito ali. Será que é 1674? Não é. É J674. É isso que eu estou tentando falar para vocês. A Tartária, o povo de Tartária, eles não contavam a data igual faz o calendário chinês, né? Que eles contam a data baseado no imperador. Não, aqui não. O povo de Tartária contava a data baseado no nascimento de Jesus. Então, na Europa se utilizava a data baseada no nascimento de Jesus. E aí eu te falo, o que eles fizeram? Eles engalobaram. Pô, o J parece muito o número 1, né? E a percepção do tempo é o dobro. Ou seja, bom, se a gente colocar aqui como se fosse 1000, ninguém vai perceber. Então, o que eu estou tentando te explicar é o seguinte. Não era 1674, era J. Tá vendo o J ponto? Que é J de Jesus. Tá vendo? J.674. Só que na verdade essa é uma letra, ali não é nem um J como nós conhecemos. É uma referência ao que nós conhecemos como iota. Porque o J foi inventado agora. O iota, que é a representação do J no passado, ó, desde a fundação do mundo, tá? Então aquilo ali é o iota. Iota. Que depois, no linguajar convencional, virou diota. Aqui, ó. Iota, J. Iota, J. Então ali é o que? Iota 674. Ou, para ficar fácil de entendimento, J674. Então nós temos aqui que Tartária foi um império que veio 600 e poucos anos após Jesus Cristo. Só que Tartária era um império que estava junto com Urbano Monte, o mapa de Urbano Monte, que tinha o dobro de continentes. Aí, meu irmão, eu digo para vocês o seguinte, sofreu um grande turbilhão, o Sol diminuiu de tamanho. Qual foi a ideia dos caras? Nós vamos continuar nessa data? Não. Alteraram a data segundo que como é que você pega os livros antigos e você fala assim, pô, peraí, aqui tá falando que nós estamos ia dar confusão.
O cara ia olhar para as estrelas, ele ia fazer a astronomia e ele ia olhar para fazer o dia, analisar as estrelas, a rotação das estrelas, iria analisar o Sol e não ia bater com os livros de história. Ia gerar uma grande confusão. Então o que eles fizeram? Eles reduziram o tempo. E falaram que onde estava o J era o número 1. Essa foi a solução que fizeram para poder ministrar esse problema. Então, por exemplo, aqui, ó, olha só. Isso aqui é um mapa de Tartária, olha só. Ó, isso aqui é uma referência de Tartária. Ó. Deixa eu voltar aqui para você poder ver. Descrição de La Tartarie. Olha só. O que está escrito ali? É 1654 ou é J654? Olha só para tu ver. É J6. Eu não vou conseguir parar aqui só para você ver. Ó. Olha lá, ó. J654. Não é 1, é J. Então, olha só para você ver. O Império de Tartária veio 600 anos depois de Cristo. E não 1600 anos. Tá percebendo a diferença? Só que o Sol, ele demorava muito mais para dar uma volta. Então, um dia em Tartária é como se fosse para nós 2, 3 dias. E aí, alguém teve a brilhante ideia de falar assim, segundo a cronologia, a volta que o Sol dá, vamos falar que é 1600 e tanto. Tá entendendo? Então, nós não estamos no ano de 1600. Nós não estamos no ano de 2023. A gente estaria no ano, mais ou menos, no ano 900, segundo o calendário de Tartária. Agora, se nós considerarmos o calendário de Atlantes, o calendário dos Suméricos, o calendário da galera toda para trás, meu irmão, a percepção do tempo muda. O calendário, nós temos o calendário romano atual, ok? Nós temos o calendário de Tartária, a percepção do tempo já muda. Aí depois nós vamos ter o calendário de Atlantes, que era a civilização precursora, anterior à de Tartária, que foi super bem desenvolvida. Depois nós vamos ter o calendário dos... eu vou colocar aqui dos egípcios, talvez, dos sumérios. Vamos colocar dos sumérios. Cara, se você começar a olhar para trás, você vai perceber que não tem nem como saber que ano que nós estamos. Porque a percepção do Sol era completamente diferente. Então, o Criador, já sabendo disso, ele falou o seguinte, o Messias, já previndo que daria problema, falou assim, pô, as pessoas elas vão querer... por exemplo, Nimrod, só falar isso aqui. Nimrod, ele passou pela inversão magnética. Nimrod, ele ficou assustado, apavorado com a inversão magnética. Nimrod foi o maior caçador da Terra. Tem estátuas de Nimrod segurando um leão no antebraço, meu irmão, no antebraço. O cara foi o maior caçador na Terra, o cara comia crocodilo. E ele foi um dos maiores reis que teve sobre a Terra, quase dominou o mundo. Nimrod passou pela inversão magnética, ele ficou desesperado. Ele sobreviveu, mas ele ficou desesperado. E aí o que Nimrod queria fazer? Ele queria construir uma torre gigantesca para poder chegar no céu. Agora, por que ele queria chegar no céu? Porque ele sabia que a única maneira de sair da Terra era pela abertura no céu. Era por aquela abertura no céu. Então, ele ficou apavorado, por quê? Porque quando vem a desolação, não sobra nada. O Nimrod, ele era um ser humano daquela época que os seres humanos tinham um super corpo. Não sei se o sangue dele era dourado, mas era um sangue real. Ele tinha uma altura, eu acho que era 16 metros de altura. Nimrod era um super cara, musculoso. Ele tinha capacidades infinitivas que nós não conseguimos compreender hoje. Ele passou pela inversão e, assim, depois do trauma que ele tomou, ele decidiu reunir tudo que ele tem. Ele conquistou o mundo. Veio a Torre de Babel. E aquela Torre de Babel, ele escravizou a humanidade inteira para fazer uma torre. Assim, não é uma torre para poder chegar no céu e abrir aquele buraco no dom e pular fora. Por que ele fez isso? Porque o que ele enfrentou, ele falou, se vier mais uma, nós estamos ferrados. Aí o que aconteceu? Deus enviou um anjo. Na verdade, a Nimrod, ele tinha uma cidade voadora. A história na Bíblia conta que ele construiu um prédio gigantesco. Só que a lei da física não permite isso. Por quê? A densidade dos materiais. Cada vez que você sobe um andar,
Cada vez que você sobe um andar, a base do prédio, ela recebe mais carga. Cada vez que você sobe um andar. Então imagina um prédio de 20 quilômetros, 20 mil metros de altura. A base desse prédio, ela vai receber tanta carga, mas tanta carga, e não vai ter como distribuir essa carga. A não ser que você ocupe de massa a terra inteira. Então você faça uma pirâmide do tamanho do Brasil. Aí talvez daria. Mas basicamente é o seguinte, a torre que é convencional não teria força na base. Nem se ele usasse diamante ou metal, simplesmente a pressão faria com que esses objetos fossem esmagados e a torre ia tombar. Então, praticamente, o que ele fez? É aquilo que eu falo, Gravitron, tecnologia que hoje é desconhecida, o cara montou uma cidade voadora, velho. E aí, a cidade voadora imensa, ele preparou uma cidade inteira, imensa, e foi guerrear com o céu. Por que ele queria guerrear com o céu? Porque ele queria sair da Terra. Ele não queria vivenciar aquela inversão. Só que ele foi surpreendido por um anjo, né? E esse anjo, ele rasgou, como fosse uma navalha, essa cidade voadora ao meio. Metade dessa cidade caiu, ficou subterrânea no mar, onde hoje se encontra o Triângulo das Bermudas, por aí. Se você passar de avião lá, você é abatido. E basicamente a outra metade, até aonde se espera saber, ficou para lá de Tartária. Tartária não, desculpa, lá os continentes perdidos da Antártida. Então, e por quê? Ele tentou passar pelo centro. Por isso que caiu nessa dimensão de agora. Então, basicamente, estou tentando te dizer que o cara mais forte do planeta, em presença com essa grande inversão, o cara ficou assustado. Ele estava acreditando que havia mais uma e ó. Então, assim, isso que aconteceu. Foi esse o motivo do cara construtor Babel. Ele não queria passar de novo pelos perrengues que ele passou. Pois bem, então você vê aqui que é J654, né? Então você já está começando a perceber que a coisa tá mudando aí de tempo, tá? A percepção do tempo aí, ela tá mudando. E aí você vê monumentos históricos, tudo, né? Olha só, as cidades que foram... Você começa a escavar, olha isso aqui, ó. Você começou a escavar, você encontrou esses monumentos, mas eu pretendo não devandar muito sobre esse assunto agora, para não fazer confusão na cabeça de vocês. Depois eu vou voltar com esse vídeo aqui para mostrar para vocês, mas eu pretendo não falar agora. Eu acho que o importante é só a questão da percepção da data. Então, sabendo que tem essa percepção da data, fica fácil de ministrar a informação para vocês, porque isso que é importante. E aí entra aquela frase do Messias, que eu vou falar aqui agora de novo, porque assim, quando as pessoas perguntaram para Jesus, e não foi uma vez que perguntaram, não foi só uma vez, perguntaram assim, quando será o fim do mundo? Só que aí você lembra que o relógio Cronos ele foi inventado antes da vinda de Jesus. Então olha só, né? Olha só, enquanto o dia, ninguém sabe o dia ou a hora. Quer ver? Eu acho que tem até essa referência aqui, ó, né? Olha só, deixa eu colocar aqui só para você poder ver aqui, ó. Basicamente é o seguinte, isso aqui, pessoal, isso aqui é muito importante. Essa frase aqui é muito importante, ó. Mateus capítulo 24, versículo 36. Né? Perguntaram para Jesus quando viria a desolação, né? Quando seria a desolação? E aí Jesus disse, ó, quanto ao dia, porque assim, Jesus viria com a desolação, né? Jesus ele não vem para salvar o mundo, ele vem para julgar o mundo, né? A salvação ela é individual. A salvação não depende do Apocalipse. O Apocalipse é um julgamento, né? Jesus ele vem num cavalo com uma espada na mão e vestido de glória para guerrear. Você tem que ler a Bíblia, o Apocalipse, para você poder entender. Então a salvação ela não depende de um evento. A salvação é a aceitação de Cristo. Agora olha só. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, nós estamos falando aqui, ó, inversão magnética, dias de Noé. Assim também será na vida do Filho do Homem. Aqui, na verdade, a tradução é Deus. Era filho de Deus e a anterior era Deus. Assim será na vida de Deus. Pois nos dias anteriores ao dilúvio,
O povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até que Noé entrou na arca. Noé foi o primeiro conspiracionista, né? E eles não perceberam, até que o dilúvio o levou a todos. Assim acontecerá na vinda de Deus. Ou filho de Deus, ou Deus, tá? A tradução etimológica é essa. Então, basicamente é o seguinte. Por que perguntaram isso para Jesus? Lembra que a Bíblia são 366 livros. Hoje nós temos quantos livros? 65. A Bíblia tem 366 livros. Nós temos 65. Cadê o restante? Cadê os outros 90% da Bíblia? Cadê os outros 80% da Bíblia? Pois é, meu irmão. Então teve muita coisa que eles tiraram. Então perguntaram para Jesus quando seria a desolação. Agora, por que perguntaram para ele? Perguntaram para ele por quê? Estava todo mundo esperando Apocalipse. Apocalipse foi uma coisa que Jesus falou. Fim do tempo, Armagedon, é uma coisa que Jesus falou. Os caras estavam esperando o fim baseado na inversão. Que eles sabiam que reduzia o continente. Eles sabiam que reduzia. Então, quando eles perguntaram quando seria o fim, ou os sinais do fim, o próprio Messias falou, ninguém sabe. Ninguém sabe. Então por quê? Porque todo mundo queria catalogar a coisa. Só que aí você lembra. Como é que você. Aí eu te faço uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta. Se Jesus Cristo desse uma data, adiantaria alguma coisa? Sabe por que não adiantaria? Porque a percepção do tempo sempre vai mudar. Sempre vai mudar. Então, mesmo que você dê uma data, a percepção do tempo vai mudar. Por exemplo, a próxima inversão. Vamos supor que o dia vai ter 12 horas. Em vez de o dia ter 24 horas, o dia vai ter 12. Vai ter apenas 12 horas, ok? É o dia. 12 horas que o dia vai ter. Meu irmão, se o dia tiver apenas 12 horas, qual é o ano que Jesus Cristo vai ter vindo à Terra? É só multiplicar por 2. Se nós estamos no ano de 2023, nós vamos estar no ano 4000 alguma coisa. 4000 e alguma coisa. Então, na próxima inversão, a data que vai estar para a nova geração é o ano 4000. Percebe? Então, para a Tartária, era o ano de 600, 700. O povo de Atlantis devia ser o ano 100, mais ou menos. Você está percebendo? Inclusive, a coisa mais bizarra do mundo. Quando Jesus faleceu, ocorreu a inversão magnética. No ano de falecimento de Cristo. Só que foi a inversão fraca. Quer ver? Olha só para você ver aqui. Vamos ver se esses caras. Vamos ver se esses caras. Vou colocar aqui João. Deixa eu ver aqui. João. Vamos pegar aqui. Será que está em Mateus ou em Marcos, hein? Eu vou pegar aqui Marcos. Vamos ver se essa Bíblia antiga ela vai ter a audácia de mostrar a inversão magnética aqui na questão de Cristo. Deixa eu ver aqui. Jesus no Monte da Oliveira. Todavia a respeito daquele dia e hora, nem os anjos no céu, nem o Filho do Homem, nem nada. Olha só. Os céus e a terra passarão, contudo as minhas palavras não passarão. Só Deus sabe o dia e a hora, né? Perguntaram sobre a desolação. Deixa eu ver se vai ter aqui. Maria Madalena, esse aqui já está falando do renascimento de Cristo. Deixa eu só ver aqui. Os soldados agarraram Jesus e conduziram para o palácio. Tá, crucificaram Jesus e os criminosos. Ok. Aquelas mulheres acompanhando de longe. Vamos pegar aqui. Correu e socou uma esponja de vinagre. Né? Deixa eu só ver se vocês estão conseguindo ver a imagem aqui. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Tá? Eu vou até colocar a imagem fixada aqui. E vou reduzir a minha imagem. Tem uma parte exatamente que fala que o céu se abriu. Eu não sei se nessa Bíblia tem. Né? Todo Jesus, vigiai, né? Para que não tire dali. Todavia Jesus com força falou. E quando o centurião que estava bem à frente de Jesus ouviu, né? Verdade, algumas mulheres de longe, Madalena tal. Esse é o dia de preparação, isso é a véspera de sábado. Pilatos, ponto notícia. Tá. Não é em Marcos. Vamos pegar aqui então um outro. Vamos pegar em Mateus. Crucificação de Cristo. Vamos ver se tá. Cara, eles removeram a inversão magnética, cara. É inacreditável. Tá, deixa eu ver se tá mais pro final aqui, ó. Vou pegar o capítulo 27. Pôncio Pilatos no trono do tribunal. Estão presentes o filho, tá? Deixa eu ver se desenrolou. Desenrolou, não tem. Céu. Vamos ver. Assim que o dia amanheceu, aconteceu.
Crucificação, aqui, ó. Pelo menos aqui tá, tem uma parte aqui que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver se a imagem vai focar. A imagem vai focar, olha só. Mateus capítulo 27, tá? Então, Jesus exclamou uma vez mais em alta voz e entregou o seu espírito. No mesmo instante, o véu, aqui tá do véu do santuário, rasgou-se. Tá? Isso aqui, essa tradução tá errada, pessoal, tá? Isso aqui é o seguinte, o céu rasgou. Aqui não é o véu do santuário. Essa tradução está errada. Eu vou pausar o vídeo aqui e vou pegar a minha Bíblia. Não é o véu do santuário. O céu ele se abriu. É isso que aconteceu. O céu se abriu. Não é o véu do santuário. É o capeta, ele tá pegando a Bíblia e distorcendo a Bíblia. Não é o véu do santuário, tá? O céu se abriu. Aqui é céu. O céu se abriu. Tá? A Bíblia que eu tenho, ela nitidamente fala. No mesmo instante, o céu se abriu, tá? Em duas partes. Tá vendo aqui? O céu se abriu em duas partes. Tá vendo? O que é véu do santuário? Véu do santuário, meu irmão. É o quê? É uma zona? É o quê? Um prostíbulo? Véu do santuário. Que porra que é essa? Jesus não falou de véu do santuário. Teve alguma vez que Jesus falou de véu do santuário? Teve alguma vez que o véu do santuário é sagrado? Não teve nenhuma vez que Jesus falou do véu do santuário. Aí vem um retardado mental e acha que vai ocultar o fato de que o céu desenrola, né, porque nós estamos numa terra estacionária, e coloca véu do santuário. Que véu do santuário que é esse, meu irmão? Não é véu do santuário. Ainda fala que olha só, o véu do santuário rasgou-se em duas partes. Que delícia. Não é isso. O céu desenrolou em duas partes. O céu se abriu em duas partes. É isso que deveria estar na Bíblia aqui. Mas quem escreve essa Bíblia escreve com a bunda. Para que as pessoas não saibam a verdade. Então o céu se abriu em duas partes. Tá? Não é o véu do santuário. Catacoquina. Né? O Olavo de Carvalho tem razão. Tem coisas que a gente tem que xingar palavrão. Não tem outra palavra para resumir a lambança que fazem. Então o céu se abriu em duas partes. De alto a baixo. Tá vendo? Tá vendo que cada vez que eu estou falando a coisa, ela se testifica no que eu estou falando? Porque o Espírito da verdade está aqui. Então olha só, a terra estremeceu, que o céu se abriu, a terra estremeceu. Por que a terra estremeceu? Porque todos os mistérios celestiais foram revelados e fenderam-se as rochas. Olha só, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Meu irmão, olha que evento cabuloso que aconteceu. O céu se abriu, a terra ela entrou em terremoto, os sepulcros onde estavam os santos foram ressuscitados e foram erguidos ao céu. Olha que evento. Você está entendendo? Olha que evento. E deixaram as sepulturas logo após a ressurreição de Cristo. Entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. Olha o evento acontecendo aqui. Olha o evento acontecendo. E aconteceu que o centurião e os que eles vigiavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, foram tomados de grande pavor e gritaram: é verdade, este é Deus. Porque filho de Deus também é a tradução errada. Porque não é filho de Deus, é Deus. Aquele que é filho de Deus é Deus. Então é verdade, esse é o verdadeiro Deus. Você tá percebendo? Então, no momento tanto da morte e ressurreição de Cristo, o céu se abriu. Você está entendendo? Agora, por que os judeus daquela época eles pagaram um soldado para mentir a informação? Para falar que Jesus tinha fugido para o Oriente Médio? Porque aqueles judeus daquela época, você lembra que falou raça de víboras? Que eram os reptilianos, cara. Era uma galera, assim como tem hoje, que manda no mundo. E que fica articulando mentiras. Não eram os verdadeiros judeus daquele passado. Os verdadeiros andavam com Cristo. Você está entendendo? Então o que eles fizeram? Eles, não, o cara ali fugiu para o Oriente Médio com Madalena, sei lá que porra que os caras inventaram hoje em dia. Tá entendendo? Então olha a inversão magnética aqui, ó, na Bíblia. O céu desenrolou em duas partes, os mistérios celestiais foram revelados, as pessoas se estremeceram e viram, verdadeiramente, esse é Deus. Né? Então, só para ter mais ou menos uma ideia. Então, a ideia do vídeo de hoje é mostrar para vocês que nós não temos a percepção do tempo. Não tem como ter
essa percepção do tempo. Inclusive, a própria ressonância de Schumann, ela fala exatamente sobre isso, que a Terra está acelerando. O que é a ressonância de Schumann? Grosso modo, a Terra está acelerando. Só que a Terra está acelerando? Pensa comigo. Não. É o quê? O Sol, o ciclo do Sol está diminuindo. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Então essa aula sobre o tempo é isso. Segundo o Tartaglia, nós não estamos no ano de 1600, nós estamos no ano J654. Ou seja, a partir do nascimento de Jesus. Só que o tempo demorava, tinha 48 horas. O Sol para circular, aquele trambolho todo, demorava mesmo. Então, a percepção do tempo ela é infíndica. Ela é relativa. Depende de você. A próxima geração de seres humanos que vai vir após a inversão, os caras vão viver 30 anos. 30, 40 anos no máximo. O dia vai ter 12 anos. Ó, se o dia tiver 12 horas, escuta bem, se o dia tiver 12 horas, pro cara que vai viver 40 anos, ele vai pensar ter vivido 80. Ele vai pensar ter vivido 80. Por quê? Porque praticamente a percepção do tempo é diferente para ele. Serão pessoas que vão andar, são pessoas que vão estar muito rápido, muito frenético? Não. Eu tenho certeza que tanto o povo de Tartária como Adão, a percepção do tempo é a mesma. Só que é em grande escala. Adão não ficava lento assim, igual uma tartaruga, não. Era exatamente como a gente. A percepção do tempo que muda. E olha que eu nem vou comentar sobre os aceleradores de envelhecimento que jogam no céu para fazer as pessoas morrerem. Mas nem vou falar aqui, vou deixar calado, tá? Então eu só quero que você entenda, você que está me assistindo, que não tem nem como a gente saber que ano que a gente está. Não tem nem como, é impossível. Impossível. Porque cada inversão, a percepção do tempo é diferente. E segundo o ano de Tartária, nós não estamos no ano de 1600, não estávamos no ano de 1600, mas sim no ano de J600 alguma coisa. Então você começa a perceber que a coisa fica louca. Aí você vai ter que pegar o quê? Você vai ter que pegar a questão das estrelas. A gente vai pegar a questão das estrelas para a gente poder contar os anos. Meu irmão, escuta o que eu estou te falando. A percepção das estrelas muda com a inversão magnética do mesmo jeito. Então não tem como, não tem essa referência. Por isso que eu digo para vocês, esses mistérios, como Cristo mesmo disse, né, quando ele foi pregar para Nicodemos, né, quando ele foi pregar para Nicodemos, ele mesmo disse, né, você só vai conseguir entrar no céu se você nascer de novo. Nicodemos não conseguiu entender, ele falou assim, pode porventura o homem voltar à barriga da sua mãe e renascer de novo? E aí Jesus mesmo disse, né, és mestre em Israel, não sabe disso? Se eu falando das coisas carnais, você não consegue compreender, imagina eu falando das celestiais. Então, eu estou tentando te explicar que tudo isso que eu estou falando é a gota no oceano do que está escondido da gente. É a gota no oceano. É a gota. O que eu acabei, essa aula que eu ministrei para vocês, é uma gota. É uma gota. A coisa é muito maior. Aí você tem que lembrar de uma outra coisa. Eu não sei se vai ter a imagem aqui. Deixa eu ver se vai ter uma imagem. Eu queria mostrar... essa aqui é uma imagem que foi feita no monte. Mas eu queria mostrar uma outra coisa para vocês. Tá? Eu acho que não vai ter aqui, né, que é sobre os outros planetas. Aqui, ó. É isso aqui que eu queria trazer para vocês. Mais ou menos isso aqui. Esse não é o modelo, pessoal. Esse aqui não é o modelo. Deixa eu só conferir se tem algum modelo mais inteligente aqui. Mas não tem, cara. Eu acho que não tem outro modelo inteligente, tá? Eu vou ter que usar esse modelo aqui só como base. Pessoal, isso aqui não representa a realidade, tá? Isso aqui não representa a realidade. Mas eu quero só te falar uma coisa. O que impede Deus de criar outros planetas? O que impede Deus de criar outros planetas? Pensa um pouco. O que impede o Criador de criar outros planetas? Nada. Nada. E eu acho existe uma razão muito lógica para que se crie outros planetas. Existe uma filmagem que vazou do governo americano. Isso lá do ano foi naquela operação Fishball. O que é a operação Fishball? Aquário de peixe. Uma operação que o exército americano bombardeou o domo, o céu, com bombas nucleares para poder tentar sair, né? E aí, praticamente, nessa operação,
teve uma câmera, uma filmagem que foi feita, que foi recuperada. Nessa filmagem, que os caras fizeram lá no topo, você vê nitidamente um outro planeta a tanto de distância. O ser humano não consegue ir a pé, né, porque a distância é muito grande, e o cara não consegue ir de avião e nem de jato, porque a distância também é muito grande. Mas você vê outras regiões, é como se tivesse, como se fosse parecido com isso aqui. Só que não é bem isso aqui, não é bem isso aqui. Então a pergunta que fica é: qual é o limite do poder de Deus? Não existe limite para um ser que é onipresente, onipotente, onisciente. Um ser que tem um poder absoluto. Um ser que sabe sobre tudo. Um ser que está em todos os lugares. Não tem limite para esse ser. E aí a pergunta que fica é: por que criar somente uma Terra? Eu comparando com o Criador, eu não sou nada. Eu consigo imaginar pelo menos uns 1000 planetas. Por que o Criador não pensaria do mesmo jeito? Ou talvez muito mais. Tá entendendo? Agora, como que se é digerido esses planetas? Francamente, a gente não sabe. Como que funciona a arquitetura universal? Francamente, a gente não sabe. Por quê? Porque nós estamos impedidos, através do cinturão de Van Allen, através do domo, queira você chamar do que você quiser, de sair da Terra. Infelizmente, nós estamos impedidos, tá? Não é à toa que Nimrod travou guerra no céu, não é à toa que teve a Operação Fishball. Os caras querem sair daqui, inclusive até com abertura de portais como o Sun. Né? A ideia dos caras é essa aí. Então o vídeo de hoje, a base do vídeo de hoje é mostrar para vocês, pelo menos uma aula, que a percepção do tempo ela é completamente defasada. Não tem como a gente saber, não tem como saber que ano que nós estamos, se o Sol ele altera, não tem como saber. Então, praticamente, a gente vive num tempo que é baseado no ciclo solar dessa inversão, desse momento. Então, tira da sua cabeça qualquer tipo de profecia com data, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. A gente pode até fomentar ela, mas não vai funcionar, porque a gente não sabe a data. Por exemplo, a profecia dos maias. Os maias escreveram um relógio para o fim do mundo. O relógio batia em 2013, 2012. Meu irmão, mas os maias viveram antes dessa inversão. Então, basicamente, o relógio dos caras, o sol demorava 2 dias. Quem não garante que esse calendário do fim dos maias é para daqui a 600 anos? Porque depende do ciclo da Terra. Então é isso que eu estou falando para vocês. É isso que é importante entender. Espero que esse vídeo tenha agregado valor à sua vida. O propósito do vídeo de hoje é trazer para vocês conhecimento. Mas é aquilo que eu disse. Tem que ter mente aberta. Nós estamos falando de cosmologia bíblica, de mapas antigos, histórias mitológicas. A gente está falando de uma coisa que não se enquadra na ciência atual. Então você tem que ter mente aberta. Se você quiser pegar essa referência e levar para sua vida, beleza. Se você quiser descartar, beleza. Mas para aprender sobre tudo aquilo que eu falo, tem que ter mente aberta. O conhecimento que eu trago ele é alternativo à ciência atual. Tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.